governador Wilson Lima está em Brasília para o Fórum de Governadores e discute a reforma tributária, além de outros assuntos. É por isso que, a partir de agora, Igor Damasceno já está com o governador e traz as informações aqui na tela do Alô Cidade. Igor, boa tarde. Oi, Amaral. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Na verdade, os 27 governadores estão aqui na capital federal, nesse Fórum Nacional dos Governadores, para discutir a reforma tributária. É um tema sensível para o país como um todo, mas principalmente para o estado do Amazonas, por causa da Zona Franca de Manaus. A gente sabe que a reforma é uma bandeira defendida pelo governo federal. Há um grupo de trabalho que discute essa questão no Congresso Nacional. Nesse grupo de trabalho, 3 parlamentares do Amazonas fazem parte. Então, o governador veio tratar deste assunto, porque governador realmente é um tema bastante sensível, né? Boa tarde para o senhor. O que já foi definido nessa reunião? Enfim, a reforma vai sair? Tem um olhar especial para a Zona Franca? Como é que estamos nisso? Boa tarde. A gente está participando aqui porque entende a necessidade que o Brasil tem de simplificar a questão tributária, atrair novos investimentos, gerar emprego e gerar renda. Agora, a gente está muito preocupado, o estado do Amazonas está muito preocupado com as informações que têm saído, e nesse mundo de fake news, muitas informações desencontradas, até porque a gente ainda não tem um texto, um ponto de partida de onde é que deve começar a questão da reforma tributária. Isso ainda não foi definido. Tem uma proposta do IVA, que é um imposto único, que substituiria o ICMS, e esse ICMS seria cobrado no destino. Só para que as pessoas tenham uma ideia do que isso significa, uma moto, por exemplo, que é fabricada na Zona Franca de Manaus, quando ela sai do estado do Amazonas, ela não mais deixaria o imposto lá. O imposto seria cobrado, por exemplo, em São Paulo, quando essa motocicleta fosse vendida, e esse ICMS ficaria com o estado de São Paulo. Se isso acontecer, a gente vai perder algo em torno de 45% da nossa arrecadação, que é aquele dinheiro que vai para a saúde, para a educação, para a infraestrutura e para outros serviços, para pagamento da folha de servidores. Então, isso é muito ruim para o estado do Amazonas. Aí há a possibilidade da construção de um fundo para compensar essas perdas de arrecadação do estado. Com o IVA, também cairia os incentivos que são dados às empresas do polo industrial de Manaus. Há também a proposta de um fundo. Como é que isso vai funcionar? De onde é que vem esse recurso? Qual o valor desse fundo? Quais seriam os critérios para a partilha desses fundos? A gente ainda não sabe, porque ainda não tem esse texto. Então, foi uma conversa que a gente teve aqui com o deputado Aguinaldo, que é o relator desse grupo de trabalho, também com o deputado Reginaldo, que é o coordenador desse grupo de trabalho. E da boca deles, o compromisso de manter preservado a Zona Franca de Manaus e também os seus incentivos. Mas isso me causa também uma ansiedade muito grande, porque por tudo que acontece com uma certa frequência no Senado, de propostas que são aprovadas e que a gente tem conhecimento integral depois ou a minutos antes de serem aprovadas, isso nos deixa com uma certa preocupação. Então, por isso que eu estou aqui presente, para discutir juntamente com os governadores, discutir com o grupo de trabalho da reforma, levando em consideração que a gente tem 3 deputados dentro do grupo de trabalho. Isso nos dá uma tranquilidade de que eles estão atentos a essa situação. E eu coloquei aqui o posicionamento do governo do estado, que a reforma ela é importante, mas ela não pode comprometer modelos de desenvolvimento econômico, como a Zona Franca de Manaus, que contempla os estados do Amazonas, do Amapá, do Acre, Rondônia e Roraima. Agora, essa questão da reforma tributária, ela caminha a passos lentos lá no Congresso Nacional, Amaral, porque ainda está numa discussão de um grupo de trabalho. Então, o texto ainda não foi apresentado nem para os parlamentares, tampouco para os governadores, que são os maiores interessados, para a população que é a maior interessada. Então, há sim muitas dúvidas a respeito da Zona Franca de Manaus. Governador, aproveitando a oportunidade, nós já estamos há alguns dias na greve dos professores da rede estadual, inclusive aqui no Alô Cidade, alguns repórteres estão nas ruas mostrando essa mobilização. Há ruas fechadas em Manaus por causa dessa mobilização. Esse impasse está longe de ser resolvido com os professores, governador? O senhor está acompanhando esse assunto de perto? A toda a disposição do governo do estado em encaminhar para que a gente possa solucionar essa situação. A gente já teve uma rodada de negociação com o sindicato, inclusive com a presença
dos deputados, com a presença do presidente da Assembleia. A gente já colocou alguns pontos em que a gente pode caminhar e pode chegar a uma negociação. Mas a gente precisa que haja essa sinalização do sindicato. Os alunos não podem ser penalizados por conta disso. Esse é um entendimento que tem que acontecer entre o sindicato e o governo do Estado. Então, a gente está encontrando caminhos para que os alunos não sejam prejudicados. Agora, falta também o sindicato fazer os seus gestos, né? E a gente está à espera desses gestos. E a gente vai cumprir o que foi decidido pela Justiça, né, com relação à legalidade da greve, com relação àqueles professores que não estão comparecendo na sala de aula, e amanhã ou depois a gente já encontra uma estratégia de compensar, né, aqueles alunos que estão sendo prejudicados por conta disso. Aqui no Distrito Federal também há uma greve em curso, uma greve dos professores em curso, justamente por causa dessa questão do salário. O governo, inclusive, já estipulou uma multa milionária para o Sindicato dos Professores, porque não estão dando aula. O governo do Amazonas também estipula uma multa ao sindicato. Tem algum tipo de penalidade para a categoria por causa dessa greve? Quem estipula esse tipo de penalidade não é o governo do Estado. Quem estipula esse tipo de penalidade é a Justiça ao tomar suas decisões. Mas a minha maior preocupação é com os alunos que estão sendo prejudicados. Essa é a minha maior preocupação. A gente teve 2 anos de pandemia em que o sistema educacional ficou muito comprometido, então não é justo que essas crianças, que esses alunos e que esses pais, né, sejam prejudicados por conta disso. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.